Shalom, shalom. Boa tarde. Mais uma tarde nós iniciamos mais uma live de testemunho na página Projeto Mulheres com Espada. Hoje nós estaremos recebendo a diaconisa Marcele Veiga. Ela estará testemunhando aquilo que o Senhor fez na sua vida. Deus seja louvado nessa tarde. Engrandecido seja o nome do Senhor. A paz do Senhor a todas as amadas irmãs que já estão entrando. Miriam, Ediva, a paz do Senhor, boa tarde. Vamos compartilhar, marcar alguém nessa live para que uma vida seja edificada. Isso também é proclamar a palavra de Deus. Isso é também pregar as boas novas. Um testemunho é experiência de vida. Um testemunho é a manifestação do Senhor. A paz do Senhor, Caroline. Paz do Senhor. Deus seja louvado nessa tarde. Uma tarde de encontro. Uma tarde a qual o Senhor irá falar comigo, contigo, porque essa oportunidade que é estendida e aberta nessa página é para que o nome dele seja glorificado. A paz, Caroline, Ávila, Shelley, a paz do Senhor. Esta página é do Senhor. Aleluia. Márcia, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Mais uma tarde, mais uma live de testemunho. Essa semana nós teremos, contando com hoje, 3 testemunhos. Teremos live segunda, quarta e sexta, tá? No mesmo horário, 3 horas da tarde, aqui na página do projeto. Amém? Você também que tem testemunho, você que tem uma história a qual foi escrita pela mão de Deus, me procure, me chame aí pelo direct. Tem um número de WhatsApp na página do projeto. Entre em contato, fala qual é o assunto e nós vamos estar marcando, vendo seu testemunho e te dando a oportunidade para estar aqui testemunhando, contando a sua história, para que outras pessoas venham ser alcançadas, para que outras vidas venham ser impactadas, edificadas. Testemunho não é para guardar, testemunho não é para esconder, testemunho é para declarar. Testemunho já diz, é testemunho, preciso testemunhar, preciso trazer os fatos, preciso trazer a confirmação, a legitimação daquilo que eu presenciei, daquilo que eu vivi, daquilo que eu conheci, daquilo que eu provei. Então eu preciso testemunhar, Muitas pessoas recebem bênçãos, Deus faz, Deus transforma, cura, liberta, e o que eu mais deparo e mais vejo são as pessoas escondendo, guardando, falando, eu tenho vergonha. A gente não pode ter vergonha do Senhor. Não podemos ter vergonha daquilo que Ele faz, daquilo que Ele opera, daquilo que Ele realiza. Se nós cremos e confiamos no nosso Deus, nós não podemos ter vergonha quando Ele nos abençoa, quando Ele nos estende a mão, quando Ele muda a nossa vida, muda o nosso cenário, muda a geografia, as estações. Essa é a especialidade do nosso Deus. A paz, Vanessa, tudo bem? Então vamos orar? Vamos iniciar orando, porque o mover é através da oração.
O carro-chefe é a oração. O acesso ao Pai é a oração. Porque precisamos nos conectar com o Senhor. Eu já sei e creio que o Senhor já se faz presente. Mas o elo que sela e que gira essa chave no mundo espiritual é através da oração. Então, oremos. Deus, louvamos, engrandecemos o Senhor nessa tarde, porque o Senhor é digno de receber. Pai, obrigado. Mais um dia, mais uma segunda-feira, nós nos encontramos aqui para receber da tua parte, para ouvir os teus ensinamentos, e assim o Senhor nos concede, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Assuma, Senhor, o governo, a direção desta live, dessa live de testemunho, dessa página que será conduzida pelo Senhor e pela tua filha, Senhor, que vai estar testemunhando. E que tudo venha contribuir para o teu reino, para a tua vontade, para o teu querer. Que vidas venham ser alcançadas, que vidas venham ser transformadas, que através dessa live, desse vídeo, venha ser uma voz, Senhor. Em nome de Jesus. Te oramos, te agradecemos. Amém? A paz. Eu quero iniciar com uma palavra nessa tarde. Que a palavra é a nossa bússola. A palavra é o alimento de nós cristãos. É a palavra que nos dá direção, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos exorta, chama a nossa atenção, nos corrige, nos edifica. Então tudo será movido sempre pelo poder da palavra. E nessa tarde eu quero compartilhar algo contigo. Fica lá no livro de Efésios, Efésios 4, a partir do verso 25, que diz assim, o texto tem um texto aqui, né, que diz assim: exortação à santidade. 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E a gente fecha aqui no 27, que diz assim: nem deis lugar ao diabo. Glória a Jesus. O Senhor, ele nos exorta, né, nos ensina na tarde desse dia, e ele disse o quê? Deixando a mentira. Se ele fala para deixar a mentira, porque tem alguém que está caminhando com ela. Porque ainda assim ainda existe pessoas que andam de lado a lado, de mão dada com o pai da mentira, com a mentira, né? E triste é aquele que acha que está em Deus, que está em Cristo, mas está andando em mentira e não tem parte com o Senhor. Aquele que vive de mentira, ele não tem parte com o Senhor. E o Senhor, ele fala que a gente venha falar uns com os outros a verdade, com o nosso próximo a verdade. Temos que ser, verdadeiros. Temos que ser reais. Temos que dizer a verdade, temos que professar a verdade. Doa o que doer, eu preciso dizer a verdade em todos os momentos da minha vida. Aonde eu for colocado, eu preciso dizer a verdade. Eu preciso falar em verdade, eu preciso viver uma verdade, não só de palavras, mas a minha vida precisa ser verdade. Eu preciso ser uma testemunha em verdade. Não mentira, né? O que a gente mais vê é a mentira, entre aspas, prevalecendo. As pessoas vivendo num castelo, vivendo numa ilusão e achando que tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Mas vai chegar uma hora que isso vai desmoronar, né? Isso eu falo que nós somos membros
uns dos outros. Um completa o outro, um precisa do outro, né? As mãos precisam dos dedos, né? O punho precisa da parte do braço. Tudo tem o seu conjunto, a sua junção. Cada um é importante para o bom funcionamento, para o bom andamento do seu corpo, né? Uns precisam dos outros. E o Senhor, ele fala: irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Tem gente que coloca o sol sobre a vossa ira, se aborrece, se chateia e continua com aquilo até o dia seguinte. O sol se pôs e a pessoa continua irada. A pessoa não perdoa. A pessoa fica 2, 3, 4 dias com aquele sol lá, com aquela raiva, e não perdoa, não cede, não desce, não volta, não faz caminho e acha que está tudo bem. Só que eu estou mentindo para mim mesmo. Eu estou ferindo a mim mesmo. Então o Senhor fala para mim e para você nessa tarde: não dê lugar para o teu inimigo. Não dê lugar para ele entrar. Não alimente ele. Não minta. Perdão, não minta. Fale a verdade. Então nessa tarde é uma tarde de testemunho. É uma tarde da manifestação do Senhor, daquilo que Deus faz. Uma nova história o Senhor escreve na nossa vida. O Senhor trabalha de forma sobrenatural a contar aquilo que o Senhor escreveu na vida dela. Minha história escreveu Jesus. O que Marcele pode contar nessa tarde, Marcele? Shalom. Tá conosco? É só aceitar. Deus seja louvado nessa tarde. Eu amo ouvir testemunhos. Ô, Glória! Eita, tá pro outro lado. Não se virar, pastora. Só Como é que faz? virar Aqui, achei. Não a achei, não. câmerazinha. É assim mesmo. A gente fica nervosa, dá frio na barriga. Eu também fico, toda vez que eu entro aqui, dá frio na minha Nem me barriga. fala. Começa a suar. Oh, meu Deus. Agora sim. Agora foi. Nos conte o que o Eterno fez na tua vida, como é que foi teu encontro, qual é a história que Jesus escreveu e continua escrevendo na tua vida. Compartilha conosco. Tá com essa oportunidade. Amém, pastora. Muito feliz, né, pelo convite. Embora me deixe muito nervosa, né, porque não é algo que seja comum para mim, né? A gente sabe que cada um vai vivendo as suas experiências com Deus, né, na caminhada, antes do processo da caminhada, mas para mim é muito difícil, né? Até pelo meu temperamento, eu sou melancólica, então melancólica é uma concha, né? Guardadinha ali, a sua história é quase que um baú fechado. Mas enfim, né? Em poucas oportunidades, acho que somente duas, eu contei esse testemunho em específico, né? Uma foi diante de uma situação que eu não sabia, que a pessoa vivia a mesma experiência que eu, né? Uma jovem. E aí eu me senti impulsionada a contar, eu fui contando, depois eu fui me informar, né? Me falaram, não, mas é porque a história dela é muito semelhante à sua. E aí, numa outra oportunidade, foi quando a senhora estava lá naquele evento das Dorcas, né? E aí, ali, o senhor também, no caminho todo até chegar lá, eu falei, caramba, eu vou ter que falar. Falei, então tá bom. E aí, antes da senhora me fazer o convite, achei muito interessante que no Instagram apareceu um post para mim, né? Falando assim, o seu testemunho pode tirar pessoas de onde você já esteve um dia. Eu falei, caramba, muito interessante, né? Quando vi o convite, eu falei, ah, Jesus, misericórdia! E aí, enfim, né? Vamos ao que interessa. Eu posso orar, pastora, só para... Obrigada. Senhor, eu quero colocar minha mente diante do Senhor, ativa e obediência a Jesus Cristo. Te pedir, eterno, que o Senhor me dê sabedoria nas palavras, Pai, que de fato aquilo que for contado, Senhor, nessa tarde, alcance vidas de outras mulheres, Pai.
e que, assim como o Senhor me tirou um tempo atrás, Senhor, desse cativeiro, que outras mulheres, Senhor, também possam encontrar a saída, através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, eu te peço, ser conosco nessa tarde, Senhor, que teu Espírito ministre a cada coração, que haja liberdade para aquilo que o Senhor deseja fazer, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom, shalom, a paz do Senhor Jesus a todas, né? Que o Senhor possa conceder a cada uma paz, saúde e prosperidade, né? A minha história, antes de eu conhecer o Senhor, eu já fui casada antes do marido que eu tenho hoje. E esse casamento durou em torno de 2 anos, ou menos de 2 anos, mais ou menos. E aí aquilo me abalou muito, né? Porque a minha família, a gente já tem muitas histórias, né, de relacionamentos fracassados, né? Que infelizmente não deram certo, e a gente pode também, infelizmente, contemplar o resultado, né? Como isso afeta as outras gerações. E aí, quando o meu casamento chegou ao fim, eu pensei em tudo aquilo, porque eu não queria repetir história, né? Eu não queria viver aquilo que eu via de ruim, né, na minha família. Nesse sentido, eu não queria ser mais uma, sabe? E aí aquilo mexeu muito comigo e eu comecei a entrar como que eu posso dizer? Eu me tornei semelhante àquilo que eu não gostava, né? Eu comecei a abrir mão de princípios que eu tinha. E aí eu comecei a me relacionar com um, com outro. Conheci uma pessoa em específico, um homem casado, e a princípio eu não sabia, né, que ele era casado, mas aí já estava envolvida. Quando eu descobri, eu não quis abrir mão. E a gente continua levando. E aí chegou um dado momento em que eu não via, né, progresso naquele relacionamento e eu queria encerrar. Mas, de repente, quem está me ouvindo aí vai entender, né? Eu não conseguia. Eu não tinha mais o desejo de continuar. Eu não via um futuro, né, bom ali. Eu não conseguia ter nenhuma perspectiva, mas eu não conseguia encerrar. Eu colocava no meu coração, mas quando eu encontrava a pessoa, eu não conseguia. E aí eu fui muito evangelizada, né? Muitas pessoas o Senhor levantou para liberar palavras, né? Para falar uma palavra de esperança, né? Muita coisa eu fui ouvindo ao longo do tempo. E aí, quando eu comecei a estranhar, né? Já existiam pessoas orando, né? Para que eu conhecesse o Senhor. E aí, quando eu comecei a entender que existia algo errado ali, né? Que eu não conseguia encerrar aquele ciclo, né? Para mim era como se a minha mente, né, natural naquela época ali ficava calculando. Eu não fiz nenhum trabalho, né, para ficar com esse homem, e eu tenho certeza que ele também não fez, porque ele não tinha essa religião, né? E aí falei, caramba, só Deus vai poder mudar minha história, porque essa frase foi uma frase que eu muito ouvi: Deus pode mudar a sua história. E aí começou a vir à minha mente muito esse pensamento: Deus pode mudar a minha história, Deus pode mudar a minha história. E eu trabalhava com uma mulher que é cristã, hoje a gente congrega na mesma igreja, e eu ficava ali esperando, né? Caramba, ela vai me convidar hoje. Aí ficava, tudo bem? Doido para ela me convidar, né? E ela não convidava, eu ficava, meu Deus, por que ela não me convida para ir para a igreja? Né? Porque não sei o que acontecia, mas era como se eu não conseguia falar, me leva lá, né? Eu ficava na expectativa dela me convidar. E ela me convidou uma, eu tentei não conseguir, na segunda também não, na terceira não. Na quarta eu botei pé firme e falei, eu vou lá. E aí no primeiro dia que eu fui para a igreja, né, a presbítera Ednélia, ela era doida para me levar no dia de domingo, que era um dia tranquilo, né, que geralmente é culto familiar, aquela coisa toda. Eu acabei indo num culto de libertação. Ela ficou com medo de eu ficar assustada, né, porque era muita companhia aqui, né. E aí ela me levou, eu fui para esse culto, nunca mais, né, eu saí da presença do Senhor, porque realmente eu queria uma mudança de vida, eu sabia que Deus poderia fazer isso. Aí então eu conheci Jesus, aquela coisa toda. Mas o que eu quero muito assim compartilhar com você, né? Porque antes de eu conhecer o Senhor, durante 3 anos eu fui amante de um homem, né? E muitas das vezes, quando entram mulheres nessa situação na igreja, o preconceito chega na frente, né? Antes de chegar, muitas das vezes, o amor, chega o preconceito. E já é algo que a pessoa, quando entra,
ela já está se sentindo a pessoa mais suja do mundo, né? Mais errada do mundo, porque por mais que se faça, a gente sabe que é errado, né? E aí, muitas das vezes a gente acaba impedindo, né, ou atrapalhando de alguma forma, que essas pessoas tenham um encontro, né, com o Senhor. E aí eu me deparei também em algumas situações de preconceito, né, comentários desnecessários, mas o Senhor teve misericórdia de mim, né, que mesmo me deparando com esse tipo de situação, eu consegui permanecer. E de verdade, a gente acaba não sabendo, né, quantas alianças, quantos pactos a gente vai fazendo ao longo da nossa vida e o quanto isso nos aprisiona, mesmo que a gente confesse, né, professe a fé em Jesus. A palavra de Deus diz que pecado confessado é pecado perdoado, né? E eu fui ministrada, fiz desligamento de todo o relacionamento que eu tive, e é tudo, né, que a gente já está habituado em questão de libertação, mas muitas coisas ainda me prendiam e eu não sabia, né? Eu sei que eu contei, acho que 2 vezes já de forma diferente esse testemunho, e o Senhor está me levando para esse lado, né? A questão da gente entender as prisões que a gente acaba entrando quando a gente não entende o que é o confessar, né? Porque quando a gente vem para o Senhor, né, a gente pede perdão pelos nossos pecados, aquela coisa toda, mas existem coisas que a gente precisa declarar. E aí, ao longo do tempo, pastora, se eu não tiver muito claro, a senhora pode me interromper, tá? E eu vou ajustando. E aí, né, consegui me desvincular desse relacionamento. A pessoa continuou me perseguindo por alguns anos, né? Não foi poucos, foram alguns anos. Uma das falas que eu recebi foi: pode demorar o tempo que for, eu vou te esperar. Né? Na hora eu pensei, né? É um homem apaixonado, né? Mas eu entendi que eram as trevas dizendo, pode demorar o tempo que for, tô te esperando. E sempre colocando um laço, uma armadilha, porque realmente as trevas estão nos esperando, né? Está esperando uma falha nossa. E aí demorou um tempo ainda e eu passei pelo meu processo de purificação, né? Eu até entender que eu precisava me consagrar de uma forma diferente ao Senhor. Ainda levou, acho que mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, né? Pelas minhas carências, eu acabava entrando em outros relacionamentos. Que eu sabia não, né? Que eu, na verdade, nem consultava o Senhor se era da parte dele ou não, mas pelos meus desejos, a minha vontade, eu acabava entrando e a duras penas, né? Porque o Senhor ainda tinha misericórdia, nova convertida, ele falava através de muitos vasos. E aí acabava, né, encerrando aquele outro ciclo ali. E aí passei por esse tempo de purificação em que eu falei assim, Senhor, eu não quero olhar para mais ninguém, me ajuda, porque, irmãos, a gente acaba entrando para a presença, mas carregando o mesmo desejo que a gente tinha antes, né, de estar congregando. Então isso me fazia muito mal, porque me fazia fazer escolhas erradas, baseadas somente num desejo meu. Né? E quando a gente não se permite passar primeiro pelo processo da purificação, a gente sabe quando o abismo chama outro abismo, né? E aí eu fui orando ao Senhor, me consagrando, eu fiz um voto com Deus, né? Tive algumas falas com ele que se tornaram códigos entre só eu e ele. E eu não falei com mais ninguém e fui ele pedindo graça, né? Porque uma vez que a gente experimenta, a gente sabe a dificuldade que é, né? Ficar sem. E aí eu fui, né, ouvindo da minha apóstola, tu não nasceu fazendo isso, minha irmã, em nome de Jesus. Ela ficava rindo, falava, ela tá difícil. É engraçado até hoje para eu falar, mas na época eu sei o quanto foi difícil para mim. Né? E quantas mulheres vêm de uma situação semelhante à minha e ficam com vergonha de falar, olha, tá difícil, né? Eu tô querendo, Senhor, me ajuda, mas a gente não nasceu fazendo isso de fato. E até que a nossa carne seja mortificada, é um processo que leva tempo. E esse tempo né, superado somente aos pés do Senhor. E aí eu conheci o Emerson, meu esposo hoje, meu marido. Mas no tempo que eu conheci, né, ainda orando ao Senhor, pedindo sinais, pedindo confirmação, não deixou de aparecer outras pessoas, mesmo eu fazendo um voto com Deus,
mesmo eu me consagrando ao Senhor, mesmo eu passando pelo processo de purificação, mesmo eu estando empenhada no meu coração a ter uma vida santa mesmo, não deixou de aparecer pessoas, e muitas das vezes no meu coração eu sabia qual era a intenção da pessoa, mas dava uma desentendida. E aí ia dando corda, dando corda, dando corda, até o Espírito me constrangeu a fazer o caminho todo de volta. E aí aquela coisa, muitos caminhos eu ainda fui precisando desfazer e confessando, né, e falando, olha, mesmo na época que meu relacionamento com meu marido foi corte, né, a gente, até pelo meu processo mesmo, a gente entendeu que a gente não teria um relacionamento convencional, né, o Senhor gerou no meu coração e eu passei a proposta para ele e falei, ó, a gente não vai beijar, né, até o altar. E antes da gente chegar no consenso de que a gente estava realmente num relacionamento para casar, também foi debaixo de muita oração, conversa com a liderança, sendo instruído, sendo orientado. E aí, no meio de tudo isso, né, eu ainda acabava sendo enredada nessas situações. E eu chegava para ele e falava, olha, apareceu uma pessoa assim, conversou comigo dessa forma, me chamou para sair, eu não fui. Mas eu sabia qual era a intenção, eu deixei a pessoa, eu dei corda para a pessoa, sabia qual era a intenção, não cortei, mas aqui eu já bloqueei o contato, estou confessando para você, te pedindo perdão. Não era meu marido, não era, acho que nem meu namorado ainda, a gente só estava orando. Mas eu precisava tirar toda a acusação que as trevas tivessem a meu respeito. Eu ainda precisava fechar portas atrás de mim, porque enquanto eu ficasse calada, né, fingindo que nada estava acontecendo, eu não ia lutar com as formas certas, né, com as armas certas em relação àquilo ali. E aí a gente foi caminhando, né, a gente ainda passou um processo de 2 anos e pouquinho até o casamento, e conversando, e eu precisava ser muito honesta com ele, porque era de fato uma carta na mão das trevas, né, cada situação que acontecia. E meu marido, eu vou te falar, tinha que ser Deus na vida dele. Tinha que ser Deus demais na vida dele. Porque eu não sei, na posição dele, como que eu reagiria ouvindo tal coisa, né? Que a mulher já bota para quebrar logo. Eu ficava já me preparando, orando assim, o Senhor trabalho no coração dele, guarda ele, eu me ajudo. E aí eu sentava para conversar e expunha meu coração. E aí a gente casou, né, para a glória do nome do Senhor. Deus nos fez viver muitas experiências em que a gente, eu pelo menos, né, jamais pensaria, depois da vida que eu tive, experimentar como mulher, ser tão honrada, ser tão respeitada, ser tão cuidada, né, pelo Senhor e através da vida dele. E aí a gente casou e mesmo casados, né, no nosso primeiro ano foi um ano muito desafiador, mas ainda assim, né, eu vi o Senhor me esconder, né? Porque no mundo era muita exposição, então era muitos olhares, era muita coisa. E quando eu realmente me consagrei ao Senhor, parece que você acaba se sentindo até feia, né? Parece assim que ninguém mais me olhava. E de fato era o Senhor me guardando, né? E aí eu não tinha mais assovio, não tinha mais, né, aquelas palavras de baixo calão, não tinha mais essas coisas, e até eu entender que era o Senhor me guardando, eu me sentia, minha autoestima ia lá para baixo. Mas entenda que muitas das vezes a gente vai ter que optar em saber quem a gente é, da nossa beleza, da nossa autoestima, sem precisar que alguém nos afirme. Porque quando a gente precisa de autoafirmação o tempo todo, as trevas colhem isso. Né? As trevas colhem isso e usam isso contra a gente. Começa a colocar pessoas para ficar enchendo o nosso ego, né? Alimentando o nosso ego para que a gente se sinta bem. A gente começa a se sentir bem somente na carne, e isso acaba nos levando para um caminho de sensualidade, de promiscuidade. Isso, vou te falar, com saia no joelho, com vestido até o pé, com blusa com gola aqui em cima. A gente não precisa de decote nem roupa curta para ser sensual, né? E de verdade, o Senhor, ele foi me ensinando ao longo do tempo isso, sobre um posicionamento que, como eu peguei a pastora falando, não é sobre aparência, né? Mas é sobre você realmente caminhar na verdade do Senhor. E caminhar na verdade, muitas das vezes, vai te levar para um lugar de exposição, né, de humilhação e de, muitas das vezes, até vergonha mesmo, né?
Porque você pensa que falar uma coisa dessa para o seu futuro marido não era fácil, para o meu marido então piorou. E houveram outras situações em que eu percebia, né, homens se aproximando de mim com intenções, né, secundárias e que eu fingia que não estava vendo, mas aquilo, né, me dava uma sensação de caramba, tô bonita ainda chama atenção. E eu deixava. E aí eu tinha que chamar meu marido para a mesa, falar, olha, aconteceu isso. Colocar tudo, né? Como eu falei, orando, pedindo a Deus misericórdia pela minha vida, muitas das vezes chorando, porque a vergonha é muito grande, né? A gente perceber que ainda tinham coisas que precisavam ser vencidas, que a gente achava que tinha vencido e ainda não tinha sido vencido. E isso, para mim, foi muito poderoso, porque nos deu uma base muito forte, né? Não só a questão de um relacionamento em santidade diante de Deus, mas a honestidade foi uma arma muito poderosa para a gente, né? E muitos casamentos hoje não se sustentam, né, na primeira dificuldade porque não existe honestidade. Espera encher o pote para então expor. Então, ter uma conversa que muitas das vezes não é para resolver, né? É só para encerrar ou só porque já deu, né? Mas o Senhor, ele é poderoso para restaurar, o Senhor, ele é poderoso para mudar vidas e de verdade, como eu ouvi há anos atrás, Deus é poderoso para mudar a minha história e Deus de fato foi poderoso para mudar a minha história. Eu era uma pessoa sem princípios, sem valores, uma pessoa que na época que eu não conhecia Jesus, né, eu não me via sendo alguém relacionável no sentido de alguém que um homem pudesse assumir um relacionamento confiando em mim e eu confiando nele. Eu não via essa perspectiva de ter uma família e o Senhor, ele me deu, né, um casamento que não é perfeito, não é um casamento de margarina, a gente quebra o nosso pau de vez em quando, né? Mas a gente, como a minha apóstola fala, quebra o pau e depois joga o pau fora. Né? A gente se resolve, a gente sempre busca estar conversando, porque situações para tentar, né, atrapalhar o nosso casamento vai acontecer o tempo todo. Né? Então, são muitos pratos aí fora e é muito injusto, né, a gente achar que só é oferecido para o homem, né? Só o homem que tem essa predisposição a ser infiel e muitas das vezes a gente, mulher, tá ali fingindo que não tá vendo, tá percebendo homens, até mesmo casados, né, de olho, chamando a atenção de alguma forma, elogiando de forma sutil. Quantas vezes eu fui elogiada de forma muito, muito, muito sutil, mas mulher percebe, né? A anteninha logo liga. Então, assim, se a gente percebeu o caminho mal, a gente precisa de verdade evitá-lo com urgência, né? Porque se a gente for ficar testando os nossos limites ou o limite de outra pessoa, pode ter certeza que vai chegar um momento que a gente não vai perceber mais e a gente já passou esse limite. Então, assim, eu talvez tivesse muita coisa, né? Porque quando a pastora me fez o convite, eu pensei em muita coisa, formas, palavras, Senhor me ajuda, né? Aquela coisa. Mas eu acredito que seja isso, pastora, sabe? O Senhor quer que a gente seja honesta, né? Quer que a gente alinhe a nossa vida dentro de casa, que a gente coloque na mesa, né? Lá na igreja teve um movimento um tempo atrás que era coração na mesa, e muitas das vezes a gente não coloca coração na mesa para quem está tão perto da gente, está ali, né, para tudo, e a gente deixa, né, que as trevas ganhem espaço. Então, assim, eu deixo aí de sugestão para quem está ouvindo, seja honesto, sabe? Reconheça suas fraquezas, reconheça que você ainda tem alguns processos a ser vencidos, né? A gente não é super mulher porque a gente fala em línguas, porque a gente tem visões ou Deus nos dá a palavra. Muito pelo contrário, isso exige ainda mais da gente, né? E de verdade, o Senhor, ele pode, né? Transformar a sua vida assim como ele transformou a minha. Amém? E está transformando ainda, né? Que ainda são etapas. Que coisa linda! Mas como que vocês se conheceram? Você só não contou essa parte. Quando que É vocês se conheceram? Foi na igreja? Já foi lá na igreja?
Foi em algum encontro? Alguém apresentou vocês? Como é que foi esse encontro? Então, gente, o Senhor ele tinha me dado uma palavra, né? Quando eu fiz o processo de purificação, eu fiz quieta, né? Fui para a igreja, fiquei lá, uma irmã me deu uma palavra e eu guardei aquela palavra comigo, né? E aí passou-se o tempo, a nossa igreja na época estava na Rua Malha ainda, ali em Cavalcante, e estava no processo de obra, de expansão, aquela coisa toda, e a gente estava fazendo uma campanha junto, campanha de Jabes. Né? E com isso, os apóstolos, na época pastores, eles estavam indo toda semana ao monte, ali, Escada de Jacó. E nesse monte, eles conheceram o meu marido. Eles conheceram ele ali, eu não tinha ido com eles ainda. E nesse dia, a apóstola já sabia que ele seria o meu marido. Só que ela ficou quietinha, né? Só orando. E aí, um dia ela foi e falou: Ah, vamos no monte, Marcele. Fui no monte. Tava passando uma prova. E quando a gente tá, né, naquele comecinho para tirar mesmo, né, os carrapichos, para desagarrar do mundo, a prova é puxada. E aí eu só chorava, chorava, chorava. Aí ela pediu para ele orar por mim e pela minha irmã. E a gente ali se acabou de chorar, chorar mesmo, berreiro. Ah, meu Deus! E ele, desculpa, e ele olhou assim e falou: Que isso, gente? O que essas meninas estão passando? E através daquele encontro ali, ele não, a gente não começou a se relacionar, mas ele começou a frequentar a minha igreja. E eu tinha uma palavra da parte de Deus que eu não precisaria buscar fora. E fora não era no mundo, era em outra congregação. Não precisava ficar procurando, Deus ia trazer. E aí ele chegou, não era meu tipo, né? Porque não é preconceito, mas eu não gostava de homem muito negão, né? Não pode nem falar essas coisas hoje que tudo né? Enfim. Mas não era meu estilo, eu também não era o estilo dele. E aí, então não foi atraente para mim, né? Eu também não fui atraente para ele, né? E aí ele começou a frequentar a igreja, para mim era uma pessoa normal, achava até ele meio metido, né? Não gostava muito. E aí foi passando tempo, foi passando tempo. E como eu estava já fazendo meu processo de oração com o Senhor, e ele me mostrava muitas qualidades do Emerson, sabe como se abrisse assim parasse o tempo por um momento e me mostrasse só as qualidades, eu ficava olhando assim e pensava, esse homem é para casar. Aí depois eu ficava, eu nada a ver. Aí depois eu ficava assim, ó. Marcele, aí tonteiras já estão aparecendo aí, ó. Estão aí, ajuda aí, Jesus! Meu Deus! Ó, Jesus está trazendo o seu, hein? Deus responde oração, irmãs. Se consagra a ele que ele faz. E aí eu comecei a observar por quê. Uma coisa que a apóstola falava muito era para, não só para mim, né, para as solteiras lá, né, abrir mão do nosso padrão. E eu achava que eu não tinha padrão nenhum. Eu acreditava que eu não tinha padrão. Não, porque aí ela falava, porque o padrão de vocês é padrão de mundo. E o que é padrão de mundo, né? Padrão de mundo é o nosso padrão que a gente tinha quando a gente era de lá. Gostava de homem marrento, homem que chegava fazendo banca, aquela coisa. Esse era o meu padrão. E aí, até eu entender, eu falei, caramba, não tem padrão, Senhor. Porque eu já namorei alto, baixo, gordo, magro, preto, branco e tal. E aí eu entendi o que era o padrão e falei, Senhor, então eu tô abrindo mão do meu padrão. E aí, na época que o Emerson começou a frequentar lá, que ele ajudou na obra, né? Obra mesmo, né? No pesado. E aí a gente começou a conversar. Como a gente começou a conversar? Na época do Telegram, quando começou aquele fervor, né, do Telegram, que faz chamada de vídeo, que o WhatsApp ainda não fazia. Aí a apóstola Marcela, baixa o Telegram, porque onde você estiver, eu quero ligar para você, ver onde você tá. Aquela coisa assim, brincando, né? Eu falei, tá bom, vou baixar. E aí nisso já aparece uma lista dos seus contatos, com pessoas que já baixaram. Eu fui fazer um chamado um por um, ninguém me atendia. E aí, como eu já, acho que eu já atuava na igreja, questão de grupo, fazer grupo de rede, essas coisas, e aí eu costumava salvar os contatos dos membros para poder, né, saber quando precisasse ligar. E aí o Emerson estava lá, eu fui e fiz chamada para ele. Normal. Mas eu vi que ele ficou tão sem graça, mas tão sem graça que eu fiquei sem graça. E agora, gente, o que houve? Desliguei na cara dele. Falei, caraca, Senhor, o que houve aqui? E aí passou um tempo, aí ele ligou pro meu telefone para pedir o endereço da igreja, que ele já tá cansado de ir.
porque ele queria fazer um carimbo para a igreja. Falei, o irmão querendo o endereço da igreja, me ligou umas 3, 4 vezes seguidas. Não, só para confirmar aqui o endereço da igreja. Falei, caramba, falei, já entendi, Senhor, porque Deus já tinha falado comigo. Eu falei, Senhor, não vou fazer nada. Senhor, move aí, né? Que o Senhor promova esse encontro, esse momento, né? E tal. E eu fiquei só observando, não deu uma desentendida legal. Porque ainda tem isso, né, pastora? Tem gente que Deus revela o camarada ou a abençoada e a pessoa toma a frente de Deus. Né? Vai lá com seu padrão e quer usar suas armas de conquista. Falei assim, eu não estou nesse campo mais de usar poder de sedução, tem que ser o Senhor. E aí a gente começou a entrar em contato a partir disso. E aí a gente conversava por telefone, o que eu orava ao Senhor na madrugada, ele me respondia na manhã, e era o Emerson falava tudo, palavra por palavra, que eu falava com o Senhor. Então, assim, o Senhor foi confirmando de muitas formas, né? Até eu entender que ele já estava pronto para falar assim, ó, vamos namorar, vamos orar, né? Eu falei, ó, antes de você falar qualquer coisa comigo, vai conversar com o meu pastor. Vai conversar com o meu pastor. Porque eu sabia da minha fraqueza, né? Tem que ser sincera. Eu falei, vai conversar com o meu pastor, o que ele falar, a gente vai acatar. E aí a gente foi orientado a orar. E não entrava na minha cabeça, pastora, a questão de orar por algo que eu já sabia que era de Deus. Né? Por quê? Muitas das vezes a gente já sabe de algo, mas a gente não espera o tempo daquilo. E é onde a gente acaba falhando e se atropelando, né? Estragando aquilo que Deus está começando como projeto. E aí, nisso, mesmo com esse questionamento, eu falava assim, mas eu já sei que é ele, o Senhor já me mostrou, por que eu tenho que ficar orando tanto tempo, né? Porque a princípio eu acho que eram 3 meses de oração para dizer se a gente ia, né, começar ou não. A gente não saía, a gente só conversava por telefone. E aí a apóstola esqueceu. Quando passou os 3 meses, aí quem vai falar? Você fala, eu falo. Olha, não vou falar não, fala você. Aí ele foi lá, não, pastor, é que já passou 3 meses, né? Ela já passou mais 3 meses para você. Mais 3 meses orando, pastora. Aí eu falei, caramba, então tá bom, né? Mas eu já sabia por quê. E aí, né, foi bom, né? Porque a gente foi construindo laços entre a gente foi conhecendo um ao outro, né? Assim como o Senhor me mostrou muitas qualidades, eu falei, Senhor, me mostra logo os defeitos para a gente não levar susto depois. Mostra para ele também quem eu sou, porque eu não vou ficar fingindo que eu sou uma florzinha, porque eu não sou. E aí foi, né? Deus foi me mostrando os defeitos também. Eu falei, Senhor, dá para levar, porque entre os defeitos e a qualidade ainda está em alta aqui, tá bom. E aí também, e a gente foi, né, vivendo nosso processo de oração. E aí passou os 6 meses, acho que a gente recebeu autorização, uns 6, 7 meses de oração. Mas quando a gente estava para receber essa autorização, né, para a gente iniciar o relacionamento, foi gerado isso no meu coração. Eu falei, não vou beijar ele não, sei lá, vai que eu não consigo segurar a onda. Falei assim, eu não vou beijar. Aí falei assim, Senhor, trabalha no coração dele, que se ele não concordar, não vou querer mais ele. E aí o Senhor providencia quem o Senhor quiser. E aí, mas fui querendo que fosse ele, né? Aí eu falei, ó, eu não sei você, mas eu tava pensando a gente só beijar no altar. Aí ele, sério, Marcelo? Eu falei, é sério. Aí ele, Marcelo, eu não vou te prometer isso, porque eu não sei se eu vou conseguir. Eu falei, rapaz, se tu não conseguir, Deus vai ter que providenciar outro camarada aí pra mim. Aí ele parou assim, né? Levou um choque, tipo assim, porque, né? Negociar isso, como é que faz? Ele, ó, eu vou tentar, mas não vou te prometer nada, não. Eu falei, então tá bom. E assim a gente começou a nosso processo de corte, né? De estar orando, buscando em Deus, entender porque casamento é um ministério, né? Casamento é uma proposta que vem primeiro do alto, e se a gente coloca os nossos planos na frente, né? Se a gente coloca o nosso eu na frente, a gente atrapalha os planos de Deus. E aí a gente foi, né? Conseguimos cumprir com aquilo que a gente propôs diante do Senhor. Quando a apóstola viu que a gente não estava beijando porque era algo que ela orava, a gente não sabia, ela falou, meu Deus, é isso! Vocês aceitaram a proposta dos céus, vocês ouviram o Espírito Santo. Eu falei, eu nem sabia que eu estava ouvindo o Espírito Santo, né? Porque eu era muito inexperiente ainda na época. E aí, a gente, chegando à data assim de casar, também foi um outro processo, né? Porque o Emerson desempregado, quem é que quer casar com um camarada desempregado, né?
E aí eu falei, caramba, e agora? Eu me sou desempregado, eu trabalhando, mas a duras penas também me sustentando. E o Senhor falou que a gente ia casar e deu a data em setembro. Eu falei, Jesus, o homem não trabalha, como é que a gente vai fazer? E orando e pedindo pelo milagre, orando e pedindo pelo milagre, porque a gente acreditava, eu pelo menos acreditava, né, que como eu estava me sacrificando tanto, né, que Deus tinha que bombar no meu casamento. Até eu entender que o que eu estava fazendo era tão somente para eu continuar próxima do Senhor, né, eu não precisava, não deveria pelo menos, né, estar fazendo na intenção de receber algo em troca, porque era meu dever, né, caminhar em santidade. Até entender isso, a gente ainda chorou muito, porque nada acontecia, nada se movia. E a gente estava com uma expectativa muito lá no alto, né, de fazer um casamento quase que na Ilha de Caras. E aí a gente foi entendendo que precisava sacrificar aquilo ali também, o nosso projeto, o nosso sonho, né? Porque Deus queria fazer simples o nosso casamento. E foi realmente simples, mas foi muito poderoso. Tanto que eu achei engraçado, até uma pessoa na época falou, mas sério, parecia até casamento de artista, porque tudo quanto é rede social, teu casamento tava. E foi realmente muito poder de Deus, muito poder de Deus, e posso te falar que 90% não era crente. E aquelas pessoas foram impactadas pelo que Deus fez naquele lugar, né? E a gente não entende os nossos caminhos, aquilo que Deus projeta pra gente. Mas muita gente está observando, né, a forma que a gente está caminhando na presença do Senhor. E se a gente caminha, lógico que a gente não é perfeito, né? A gente vai ser pego muitas das vezes em algum comportamento, alguma atitude que, né, desabone muitas das vezes a nossa conduta. Mas mesmo assim, né, a gente precisa ter a nossa consciência limpa diante de Deus, de que a gente está buscando pelo menos, né, se consertar, se aperfeiçoar. E foi isso que Deus foi fazendo na nossa vida. A gente, né, tá caminhando aí. Eita, Laudicea, ela estava lá. Foi lindo mesmo. E Deus, ele me impactou tanto, né, que a gente tinha muita expectativa em decoração, em espaço. A gente viu cada lugar lindo, muito barato. E quando eu entrei na igreja, não tinha uma flor na igreja. Aí eu olhei assim e falei, gente, não tem uma flor. Nunca vi um casamento sem zero decoração. Zero, zero decoração. Mas era tão bonito de se ver o ambiente, porque era a beleza da presença do Senhor de verdade. E Deus, ele me impactou de muitas formas, né, nesse caminho. E aí, muitas das vezes, a gente está se impedindo, achando que a gente não é capaz, e de verdade, naturalmente, a gente não é capaz. Mas se a gente for colocando abertamente as nossas fraquezas diante do Senhor, Ele vai nos dando graça, vai nos conduzindo, nos aperfeiçoando, né? Porque teve caminhos que eu tive que, ainda assim, nesse processo, falar, não, vamos voltar aqui, né? Uma coisa que meu marido, ele não estava trabalhando, mas ele morava com a irmã dele. E aí a irmã dele, o cunhado, na verdade, na época falou, ó, você não vai poder mais ficar aqui, né? Seu tempo chegou. Com certeza Deus falou com ele que ele é um homem muito de Deus. E aí o Emerson começou a morar na igreja. E aí eu fiquei desesperada junto com ele. Falei, caramba, e agora? Como é que você vai fazer? Eu morava sozinha. E aquilo dali queria precipitar a gente, né? Porque era justo eu colocar ele dentro da minha casa, já que eu morava sozinho, não tinha problema nenhum. Era justo eu ceder meu armário para ele ter onde colocar as coisas dele. E foi o que eu fiz. Eu coloquei, abri uma parte do meu armário, falei, ó, bota suas coisas aqui. Quando você precisar, tu vem. Deixava a chave com ele, achando que não tinha problema nenhum isso. E se for falar para qualquer pessoa vai dizer, realmente não tem problema nenhum. Só que o Senhor me advertiu terrivelmente em relação a isso. Ele falou, vocês estão se precipitando. Volta e fala com ele. E aí, quando fui falar com o Emerson, acho que foi pior do que falar para não beijar. Eu falei, Senhor, ele de repente estava querendo contar comigo, ele não está podendo contar. É muito ruim quando você olha e não tem ninguém. E eu falei, Senhor, me ajuda, porque eu nem sei se eu consigo falar isso com ele. E aí um dia eu chamei ele e falei, olha, a gente está tentando fazer o caminho direitinho, Senhor, essas coisas todas. Eu vou ter que te pedir para você tirar as suas coisas lá de casa. Ele olhou para minha cara com um olhar de decepção. Eu falei assim, acabou, agora esse homem não vai querer mais. Um olhar de decepção, uma tristeza, coitado. Eu falei, caramba, e agora? Mas aí ele, né, deixou aquela indignação se abrandar dentro dele, e aí ele entendeu. Ele falou, Marcelo, realmente, a gente
precisava dar essa freada, né? Dar essa, voltar esse caminho aí, porque a gente acabaria certamente se precipitando, né? E aí são coisas, né, que vão acontecendo ao longo da nossa vida, a gente precisa estar atento. Porque uma coisa também que eu aprendi com minha apóstola é que nem tudo que é certo, tá certo. Assim como nem tudo que dá certo, tá certo. Né? Porque a gente é o nosso senso de justiça, né? A nossa forma de ver as coisas. Não, senhor, mas isso daqui, né? Tudo certo, tá certo isso aqui, mas não é o certo que Deus tem para você, né? A gente precisa na caminhada estar atento para isso, né? Para o que Deus quer realmente da gente, né? O que Ele quer nos instruir, né? Porque a vida que Ele quer que eu leve não é a vida que Ele quer que a pastora Alexandra leve. E assim a medida dela também não é a medida que cabe para mim. Cada um vai ter a sua medida, mas né, é muito fácil, pastor, a gente fala assim, isso daí é para ela viver. Ela que, né? Deus chamou ela para isso. Na época que a gente começou a se relacionar de corte e a igreja soube, foi muito interessante, porque a igreja se voltou contra a gente. Né? A gente ainda levou bastante tempo em silêncio, no reservado, né? Os pastores na época falaram pra gente, ó, vocês guardem essa informação, não contem para ninguém, mas vão orando. E aí as pessoas começaram né, aquelas profetadas, sabe? Que vê um olhar, vê um negócio. Não, que eu vejo Deus, aquela coisa toda. Mas na época que a gente estava no silêncio, não teve nada. E aí a gente se preservou muito ainda em silêncio, até. Mas quando as pessoas souberam, foi terrivelmente. Nada a ver, para que vocês estão fazendo isso? Não, isso é exagero, isso é habitolação, isso é não sei o que. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, o Espírito está conduzindo a gente. E por muito tempo, Deus não me dava uma palavra a respeito e eu ficava assim, será que eu estou te obedecendo mesmo? Não é coisa da minha cabeça, não? E muito tempo assim. E aí o Senhor foi me deu uma palavra em 1 Tessalonicenses 4, que fala sobre a gente não se aproveitar um do outro, né? Na questão física mesmo da carne. E eu falei, caramba, você é muito obrigada. E aí eu falei, ó, tá vendo? Tá na palavra, não é só pra mim. E aí isso gerou muito, como que se fala, né? Muito impacto nas pessoas e as pessoas acabavam se voltando contra a gente em relação a isso. Só que Deus, ele é um Deus santo, né? Espera da gente santidade. Não tem como a gente fingir que está sendo santo, né? Ir para o altar com aparência de santo, viver uma vida com aparência de santo, mas Deus, ele está vendo. Então, assim, de verdade, Deus viu quanto foi difícil para a gente também, né? Que lindo! E já estão quanto tempo, Marcele, casados? A gente completa agora, em setembro, 7 anos. Aí, 7 anos, a manifestação de Deus. 7 é profético, hein? 7 é profético. 7 é profético. Quem sabe vem algo por aí, hein? Tô crendo nisso, pastor. Uma renovação de votos, hein? Algo que não Acho que teve lá e vai ter aqui, quem sabe? Deus é Deus de surpresas. de verdade, de verdade. Experiência, né? Foi muito lindo essa história, né? Daquilo que Deus fez na vida de vocês. É algo muito importante que você falou, algo que eu vivi também, né? O que o céu tem reservado para nós não é o padrão do mundo. O padrão é diferente. Os gostos é diferente. Eu também, quando Deus... Eu ainda vou contar meu testemunho, né? O próximo. Sobre o casamento também, né? O que Deus fez na minha vida foi algo parecido com o seu. E o meu padrão era totalmente diferente, né? Porque a minha visão, meu entendimento, meu gosto era para um determinado tipo de homem. E eu olhar para um homem que Deus fala assim, é ele. Você é a mulher que eu prometi a ele. Você é a mulher que eu tenho falado. É você que é a separada. Você que é a escolhida. E você olhar para aquele homem e não ter sentimento nenhum. Você olhar e falar assim, é loucura, que isso? Não, ele é meu amigo, ele só é meu conhecido, ele é uma alma que eu estou ajudando na igreja, né? Trazendo para Cristo, uma pessoa que eu estou ajudando na fé. E o seu tempo todo falar, é ele, é ele, é ele, é ele, não tem outra voz. Os padrões do céu é muito diferente, gente. Como é importante a gente ouvir a voz do Senhor.
como é importante a gente seguir aquilo que o Senhor está falando para nós, porque Ele já tem tudo pronto. O plano dele já está pronto para mim e para você. E algo muito lindo que você falou foi do que você entender a fase, entender os seus momentos, e você entender que eu estou num processo de libertação, estou num processo de purificação, eu preciso negar o meu eu preciso negar e matar a velha mulher, né? Porque as pessoas acham que elas têm um encontro com Cristo, elas passam pelo batismo, ela começa uma caminhada na igreja e acabou. Não! Vai ter que lutar, vai ter que se limpar, vai ter que se purificar, vai ter que... vai haver... Voltou? É porque entrou uma ligação aqui. Vai haver um processo de purificação, de limpeza, de transformação. E nós precisamos querer entrar nesse molde, nesse modelo do céu. Não é conforme a gente quer, conforme Ele já determinou. E a gente precisa entrar nessa forminha, nesse molde do Senhor, para que a gente veja a glória dele, para que a gente veja a manifestação do Senhor. E você vê que não era só você, Deus também trabalhando na vida do Emerson, né? Sim, sim, de verdade. E hoje vocês veem... Fala. Desculpa. Pode falar. A senhora falou algo sobre o sentimento, né? Eu também não tinha sentimento nenhum por ele. Nenhum, zero. Como eu falei, como não era meu padrão, é mais difícil você se sentir atraída, né? E aí, mesmo entendendo, eu falava, Senhor, tá. E ele falando eu te amo na conversa, assim, depois de um tempo, ficava, nada a ver ele ficar falando que me ama. Pelo amor de Deus, mentira. Aí ele falou uma vez, duas vezes, na terceira eu falei, olha só, tu não acha que tá muito cedo pra eu falar que me ama, não? Aí ele me deu uma resposta bonita, eu fiquei todo sem graça. Eu falei, meu Deus. Ele parece clichê, né? Quem vai ouvir, de repente, deu uma cantada, mas aquilo me tocou muito, me deixou muito sem graça. Ele falou, desde o momento que eu comecei a orar por você, sem saber que era você, eu já te amava. Eu falei, desculpa. Desculpa aí. E aí eu pedi ao Senhor. Eu falei, Senhor, só vou falar pra ele que amo se eu sentir. Se eu não sentir, não vou falar. E aí, numa escola bíblica, não foi culto de poder, não foi nada. Foi numa escola bíblica, no final da escola bíblica, a gente teve ali um momento de oração e o Emerson foi chamado por uma pessoa que estava entregando um mistério para ele e falou, filho, pode me pedir que eu vou te dar. Eu tô achando que o homem vai pedir o quê? Um emprego, uma porta, uma casa, alguma coisa. Aí eu tô, Senhor, dá sim, abre uma porta pro teu filho, não sei o quê. Só que na hora, sabe quando tu sente algo que te toca de cima, do alto da cabeça até o pé? Assim, algo me envolvendo, assim, ó, que negócio estranho. Você abriu o olho, ninguém tava olhando, fazendo nada. Eu falei assim, o que é isso? Então, né, desceu aqui. Quando acabou a oração, eu olhei pro Emerson, sabe aquela vontade de você abraçar, ter a pessoa perto de você? Eu olhei, eu até dei um passo assim, eu falei, o que houve aqui? Ali eu comecei a sentir amor por ele. Aí eu falei, Emerson, aconteceu isso, depois da oração, deu vontade de te abraçar, o que houve? Aí ele começou a rir. Ele falou, Marcelo, eu te pedi pro Senhor. Eu falei, meu Deus. E o Senhor respondeu muito na hora. Foi surreal. Surreal mesmo, de verdade. É lindo porque eu entendo essas coisas, eu vivi essas coisas. Gente, eu vou contar meu testemunho também. É lindo demais, gente. Não tem explicação. Quando é de Deus, Deus confirma em tudo, tudo, todos os mínimos detalhes. Da pontinha da tua unha, Deus confirma tudo. Você olha, você acha que não é real, que você tá maluca, você pergunta, você abre Bíblia, você ora, você busca, você fica, Senhor, confirma, fala comigo. E Deus fica assim, ó, silêncio. Silêncio! Olha, o silêncio de Deus é uma coisa assim, terrível quando você quer resposta. De verdade, pastor. Olha, é algo assim, extraordinário. Extraordinário. Gente, olhar esse casal, saber o que eles passaram, né? Eu não sabia. Você falou que eu estava lá naquele retiro, né, que a gente foi, mas eu não ouvi teu testemunho, Marcele. Se eu ouvi, eu não me lembro. Acho que Deus não permitiu que eu me lembrasse. Quando Miriam falou, eu falei assim, Marcele, ela falou assim, tem uma irmã aqui perguntando seu nome, é Marcele Veiga.
Eu falei assim, não me lembro. Ela contou o testemunho. Eu falei assim, gente, eu não sei, eu tava lá, mas meu pensamento, acho que foi Deus que, né? E eu falei assim, gente, que coisa linda. Tá vendo? Você que tá esperando no Senhor, você que tem aguardado, você que tem pedido confirmação, homem, mulher, Deus ainda fala. Deus ainda une pessoas. Deus coloca sentimento. Tu tem noção disso? Eu tô falando com vocês aqui, mas meu esposo chegou aqui agora, tá ouvindo e tá rindo a beça, né? Tá rindo a beça. Ele disse, eu entendo Emerson. Tá falando aqui, ó, eu entendo Emerson. O que é isso? Tá quase ele entrando na live também. Mas é porque a gente viveu isso. Não tinha sentimento, gente. Era uma coisa de doido. Deus usando, Deus falando, Deus dando em sono, Deus falando tete a tete, tanto comigo quanto com ele. Até então, eu ainda não tinha falado nada para ele, nem ele falado para mim, mas já havia uma movimentação no céu. Já havia um movimento de Deus de fazer o quê? Unir duas pessoas. Aí tem gente que fala assim, ah, Deus não faz isso. Faz. Eu tô aqui, mas ele tá aí. Creio que outras pessoas também podem chegar aqui e testemunhar. Olha, eu vivi isso também. Olha, Deus faz, gente. E aí, muitas das vezes, a gente está procurando um padrão. Ah, eu gosto de um homem moreno, eu gosto de um homem com cavanhaque, eu gosto de um homem louro, eu gosto de um homem negro. Né? Você está vendo um padrão, só que o padrão do céu já está até na tua frente e você não está enxergando. Olha aí. É verdade. E tem muita mulher que já não tem nem essa expectativa, essa esperança, né? Que pensa que não vai, né? Porque não se sente apta a ter um relacionamento dessa forma, né? No mundo, quem já andou por lá vai entender que fala assim, você já tem até filho, tá de graça, né? Quando você quer se preservar de alguma forma, mesmo sendo crente, eu já ouvi pessoas falarem isso. Você já tem filho, e pelo amor de Deus, né? Você já é mulher, não sei o quê. E a gente acha que não vai viver isso, né? E falar para você, eu só lembro da mulher samaritana, né? Que nem o marido que estava com ela era dela, e o Senhor fez tudo isso na minha vida, sabe? Então, assim, você está aí ouvindo, perdeu a esperança por algum momento, continue crendo, sabe? O Senhor, ele é poderoso para enviar um homem, não estou falando mulher, estou falando um homem que vai te honrar, sabe? Vai honrar aquilo que o Senhor depositou sobre a sua vida, vai entender que você não é todo mundo, que você foi chamada para uma vida diferente em santidade com ele, sabe? Você vai experimentar um nível de relacionamento que nem quando eu era menina eu vivi. Você também pode viver isso, sabe? Então, que de verdade, assim, você se permita, mulher, se valorize, honre aquilo que o Senhor tem depositado sobre a sua vida. Amém? Que lindo! Olha aí, não vai ter mais solteira aqui, hein? Ó, o padrão do céu está indo ao teu encontro. O padrão do céu está indo ao seu encontro. Para umas, o padrão do céu já se apresentou. Abra seus olhos espirituais. Essa é a questão, não é? Até o padrão já está no frente. Não, aí mas ele já estava lá. Aí elas estão assim, Jesus, cadê ele? Jesus, por onde ele vem? Na carruagem, no cavalo branco? Aonde que ele vem? Aí o Senhor está assim, abre os olhos, minha filha. Abre Pensa que meu marido está desempregado na época. Ele está na tua frente. Olha com os olhos espirituais. E, além disso, né, pastora, nessa questão do padrão, que a mulher, quando quer que o homem chegue, já chegue bem sucedido, com a vida construída, né, podendo dar tudo do bom e do melhor para ela. Só que a gente tem que estar disposta. Deus pode fazer isso, tá? Sim. Ele é poderoso para fazer isso. Mas a gente também precisa estar disposta a construir, sim, entendendo a partir de onde a gente está, né? Se a gente também está em construção, por que a gente quer uma obra pronta? Né? 3 meses depois, né, de casados, a gente ainda viveu muito apertado, porque realmente o Emerson não estava trabalhando. Eu me mudei, né? Eu morava numa kitnet, eu morava numa casa que era o dobro do valor da minha kitnet. Então a gente passou muito apertado. O nosso aluguel foi pago por outras pessoas. E aí no terceiro mês eu já estava falei, Senhor, pelo amor de Deus, abre uma porta para esse homem, a gente precisa. E aí no tempo de improbabilidade, né, em dezembro, desculpa, tô um pouco resfriada ainda. E aí em dezembro, no meado de dezembro, que não se contrata ninguém, o Emerson foi contratado para um trabalho, né? E aí a gente precisou se mudar de novo. O valor
debaixo de uma ordem de Deus. A gente estava morando numa casa que era o dobro de onde a gente morava, onde eu morava. O Senhor foi e abriu a porta onde ele conseguiu arcar com as despesas de lá. E aí, debaixo de uma outra ordem, a gente foi, se mudou para esse apartamento aqui agora, que também o dobro, né, da onde a gente estava morando primeiro, como casal. E o Senhor, a gente teve uma proposta muito boa, né, de uma facilitação no aluguel no começo, para depois, a partir de um período, pagar o valor real. E aí, até o período, né, de pagar o valor real, a gente estava só orando, Senhor, porque enquanto está facilitado, a gente está conseguindo, Senhor, mas quando for o valor real, como é que vai ser? Quando chegou o mês do valor real, o Senhor abriu uma outra porta, em que o Emerson começou a ganhar um pouco mais. Então, assim, às vezes a gente está esperando o milagre do homem pronto, né? Com uma conta bancária bombando, com tudo bem definido na sua vida, ministério pronto. Só que se Deus está construindo ainda o seu ministério, a sua vida, né? Não espere que ele envie para você um pacote pronto, né? Se permita construir junto, se permita viver esses milagres junto, né? A gente vai alargando as tendas conforme o Senhor vai orientando, ó, alarga um pouquinho. E à medida que ele fala para a gente ir para um lugar maior, ele aumenta o salário do meu marido. Então, assim, que você viva também esse milagre, sabe? Não fica olhando para a circunstância achando que vai viver o tempo todo assim. A gente, por um tempo, viveu chorando. Mas eu pedia direitinho, falava assim, eu quero abre uma porta para ele com plano de saúde, plano dentário, plano não sei o que, plano não sei o que. Fala tudo para Deus. Aí o Senhor foi abrir essa porta pra gente e foi uma bênção. E assim, a gente tem que estar disponível para viver milagre, né? Milagre Viu? O poder da oração, isso. saber pedir. E você tem aquilo que você pediu em oração? Então, na época, Não, né, no emprego, você pediu, você falou, a Deus, abre uma porta que ele tenha isso, isso, isso. Sim. Tem. Então, é o que eu sempre ensino e muito falo para elas. Oração tem nome, tem endereço, tem destino, tem cor, tem gosto, tem qualidade. A gente tem que saber pedir também. De verdade. Fala, De pode verdade, falar. assim, a gente tem muitas experiências, né? Como eu falei com a senhora, quando a senhora perguntou qual o testemunho, né? Porque o último que eu gostaria de falar foi o primeiro a ser falado. Mas qual o testemunho? Porque são muitas coisas que a gente vai realmente assim experimentando com Deus, né? E não é sobre a gente viver não é um casamento de margarina, né? A gente pode ter todo o processo de santificação, purificação, que vai ser duas pessoas diferentes, com pensamento diferente, né? Com forma de viver diferente, e vai precisar desse tempo de adaptação, né? De um se amoldar o outro, né? Concessões, aquela coisa. E de verdade, eu ainda casei com muitas marcas, né? Meu pai foi um homem assim bem complicado, porque ele também não teve muito carinho, né, de família, essas coisas todas. Mas ele gerou muitas marcas em mim. Então, para eu me submeter a um camarada que quisesse falar um pouquinho mais alto que eu, pastor, difícil. E aí o Emerson, uma vez, ele nem sabe, nem foi tanto assim, mas ele fez um comentário a respeito de algo que tava sujo. Aí, tipo assim, sabe quando tu se sente, pô, tá vendo que tá sujo, limpa, né? Pastora, o negócio virou, o caldo entornou. Falei, olha só! Aí ele viu o barraco. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Depois que eu falei, gente, o que houve? Mas é porque são marcas, né? A gente precisa ter coisas que vai realmente acionar essas marcas. Mas Deus, ele vai nos curando no caminho, né? No processo de tudo. Né? Assim, eu comecei sendo uma pessoa que fiz muitas escolhas erradas, né? E ainda hoje, às vezes, o Senhor me corrige de algumas escolhas. Mas a gente precisa estar disponível, sabe? Para cada etapa que ele deseja nos advertir, nos corrigir, nos aperfeiçoar, né? Com o tempo a gente vai se parecendo mais com ele. Aí entrou uma chamada. Que bênção, gente. Quem não assistiu desde o comecinho, eu aconselho você a assistir. Você que está esperando no Senhor, você que está noivo, você que está para casar, você que tem uma promessa, Deus tem falado, ó, tô trazendo, já separei, tá vindo, você que já sonhou com ele, Deus já testificou, você que está orando com alguém na igreja,
né? Alguém que o Senhor te apresentou, às vezes você está achando que é loucura. Ouve o testemunho da Marcele. Ouve a história que Jesus escreveu na vida dela. Ela está contando para vocês aquilo que ela viveu, o que ela ainda vive, né? Porque até que Cristo venha, nós estamos no processo, na transformação, na lapidação, aprendendo com o Mestre, né? E isso é de grande valor nessa tarde, para mim, para sua vida. Gente, eu fico eufórica aqui, né? Porque eu entendo essas coisas. Ai, meu Deus. É tão lindo que o Senhor usa a vida dos nossos maridos para demonstrar todo o amor que Ele tem por nós. Isso é constrangedor. Isso é constrangedor da parte do Senhor. E muitas das vezes a gente para e fala assim, aquela lá do passado, é eu mesmo que estou vivendo isso hoje, né? A gente acha até imerecedora, né? Mas o amor de Deus, ele nos constrange. Essa é a transformação que ele gera em nós, sabe? É algo constrangedor, é para impactar mesmo. Então, eu agradeço a Marcele por essa rica oportunidade, que eu não sabia que tu tinha essas pérolas. Não sabia que tu tinha essas pérolas para contar. Se não fosse Miriam, não estava sabendo. Ela está aí vibrante. Ela está aí vibrante. Jesus, me conduz aí, que ela está esperando o varão dela, né? É isso aí. Ela está esperando. Isso aí. Espera do Senhor. Confirma a hora, testifica. Jesus é esse mesmo. Dá um sinal. Você também que está esperando. Cuidado com os pratos, né? Tem coisas que vêm para nos enganar, para nos distrair, para nos tirar da rota, do caminho que Deus já planejou para nós. Por isso que a gente precisa ouvir a voz do Senhor. A gente tem que estar atento à voz de Cristo. Tem gente que, eu oro, o Senhor falou. Deus nem respondeu. Ela que está se auto-respondendo por Deus. Não, Deus respondeu. E vai lá e toma uma atitude precipitada. Depois que casou, irmã, depois que fez uma decisão errada, chupa essa manga. Então, assim, ore, né? Confirma, porque quando Deus está no negócio, Ele tá. Ele tá. Tem a manifestação dele. Aí você falou assim, eu imaginei uma festa de um jeito, mas foi de outra, mas houve a presença. Isso que é importante. É o cordão de 3 dobras. O Senhor estava lá presente. Esse foi o maior presente que vocês receberam. Né? Claro, a gente imagina, a gente faz planos, a gente deseja de uma forma, mas vai acontecer como o céu planejou. Né? E isso é muito lindo. Isso que as pessoas precisam testemunhar, isso que as pessoas precisam viver de verdade. Né? Então, nessa tarde fica um ensinamento daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor faz, para vocês que estão aqui, vocês que vão assistir posteriormente, né, que vocês sejam edificados, alcançados pelo poder da palavra, porque um dia ela ouviu a palavra e a palavra manifestou na vida dela. Para poder gerar um testemunho, para poder gerar frutos, um dia ela creu na palavra. Né? E para poder viver a manifestação de Deus, os milagres, prodígios, maravilhas, tocar, né? Ver a glória de Deus na nossa vida, a gente precisa crer no poder da palavra e viver ela, né? Porque não adianta a gente só ler a palavra e não viver. Nós precisamos trazer a realidade. Porque a palavra do Senhor, ela manifesta tudo ao nosso redor. Ela traz vida. Ela traz aquilo que a gente não entende. Oh, meu Deus, que coisa linda. Eu vou fazer algo aqui para me encerrar essa live. Tá vendo? Essa aliança aqui é uma aliança de casamento. Olha o que Jesus está fazendo com mulheres que estão aqui solteiras. Ó. Seu dedo esquerdo, tá? Olha aqui. Ó, a minha tá marcada, ó. Ó, Jesus fazendo, ó. Só tem que esperar nele. Ele tem isso aqui, ó, para você. Homens e mulheres que estão aqui nessa live. Você que está esperando no Senhor, espera mais um pouquinho, vai valer a pena. Sempre vale a pena com Jesus. Amém? Obrigado, Marcele. Que Deus continue abençoando tua vida, a vida do Emerson. O Emerson tinha que aparecer aí. Gabriel quase apareceu aqui. Rindo a benção.
Deus abençoe a vida de vocês, Marcele, tá? Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, sua vida, sua família, seu ministério. Amém? Quer falar alguma coisa? Obrigada, pastor. Não, Então tá bom, a gente encerra aqui essa live. Que Deus abençoe todos vocês. Shalom, shalom. shalom, shalom. Tchau.